Pai seja convosco, amém? Lenilson, fica aqui do meu lado, por favor. É uma noite festiva, uma noite alegre, uma noite feliz, porque nós há 2 anos, quando essa obra foi iniciada, inaugurada, e nós éramos somente 19 pessoas. Hoje, esta grande multidão. E os pioneiros que estavam aqui quando nós chegamos, Lenilson e a sua família, sua sogra, irmão Latilson, Leila, Jamile, Dalva, Valber, Mônica, Rosália, Cláudio e alguns outros irmãos que nesse momento, Valda, a Cleo era a primeira a subir na árvore para cortar lá para derrubar o galho. Eu não vi a Cleo hoje aqui. Daqui a Cleo? Daqui a Cleo. Uma lutadora. E quando nós iniciamos a primeira oração sobre o terreno, e lá foi erigido o primeiro púlpito, Edivan. Quando o Valber me disse, mano, nós vamos lá para o terreno, e eu tenho certeza que lá o Edivan já está com o seu som. E não deu outra, nós vimos pela estrada, no caminho daqui, e já estava o Edivan. E este primeiro púlpito foi tirado de uma das árvores que estava aqui. E aqui que nós colocávamos a Bíblia e aquele pequeno grupo de irmãos. Mas o que é mais importante, quero dizer a todos aqui, o Elenilson contou grande parte da história, é verdade, grande parte da história. Mas o fundamental de tudo isso, para que esta obra hoje seja este tamanho que nós contemplamos, e que será maior, porque quando Deus falou ao nosso coração, Ele disse, compro todas as brigas de vocês, por uma única razão, que vocês aqui neste lugar sejam a diferença, que vocês aqui neste lugar venham a ser a diferença, não seja como mais ninguém, sejam somente a diferença para o meu reino. E disse mais o Senhor, lá havia um povo sem pastor, e eu estou enviando vocês para tomar conta deste povo. Quero dizer à igreja que não passava em nossa cabeça estar aqui no Pau-d'Arco. Tínhamos um pastor amigo nosso que está lá em Benevides, e quando eu visitava a igreja de Benevides eu dizia, poxa, aqui é tão longe, né? Todo domingo vir para cá, não é fácil. Deus me mandou para mais longe ainda. Cuidado com o seu pensamento, viu? Às vezes você está achando que o irmão pode estar ruim, você pode ir para mais longe ainda, porque eu vim para mais longe ainda. Ele está em Benevides, e eu ainda tive que andar 10 a 15 quilômetros mais. Mas é um prazer para nós estar aqui. É um prazer estar aqui. Lenilson sabe que é um prazer nós convivermos porque nós vimos essa igreja nascer. Essa igreja nasceu com cada esforço, cada irmão, cada colaborador. Quando olhamos para este templo, nós vemos que foi cada esforço. Hoje eu peguei a carona com um amigo meu, que eu conheci há uns 3, 4 anos. E esse amigo, quando nós iniciamos aqui a igreja, meu irmão, nós não tínhamos nem banheiro. E era uma preocupação nossa não ter banheiros para as mulheres. E onde é que as mulheres vão? O irmão Manuel, que mora aqui em frente, que todos conhecem por pé de banha, nos alugou um dos quartos, uma das suas casas ali na vila, e nós aqui guardávamos o material, e era o banheiro que todos usavam. As mulheres atravessavam a rua e iam no banheiro de lá, não havia banheiro. Eu disse, Lenilson, precisamos fazer um banheiro. E o irmão Vandi, que está aqui, doou um banheiro. E eu lembro muito bem deste dia, que foi eu e o Valber lá na Alclima comprar o material,
E o Vandir foi um dos doadores do banheiro. E depois de 2 anos, nessa mini estada aqui, rápida, eu trouxe o Vandir para inaugurar o banheiro. Disse: Vandir, um dos banheiros foi você quem doou para Jesus. E o Vandir, eu posso contar isso, Vandir, não é para sua exaltação não. O Vandir tirou, ele disse: Aleixo, eu vou doar o meu salário do INSS todinho para a igreja. É uma oferta que eu vou dar, o meu salário todo eu vou dar para fazer uma oferta para a igreja. De todo o coração ele fez isso, eu tenho certeza. Assim como Deus levantou o Vandir, levantou todos vocês, olha, todos vocês. E mais ainda vai levantar, porque Deus continua operando e fará muito mais. Só não fará se eu e você cessarmos a bênção que Ele tem para fazer. Queria chamar o Valber. Valber, fica aqui do meu lado, por favor. O outro banheiro foi o Kengo. O outro banheiro foi o Kengo quem deu. Né, Kengo? Para a glória de Deus, foi você que doou o outro banheiro. Quando Deus tocou no coração deste homem, para esse homem doar parte do terreno, e o que é mais interessante, você talvez não saiba disso, ele chegou aqui, o Valber, mediu o terreno, olha, esse pedaço aqui é da igreja. E toda vez que ele chegava, eu e o Nilson aqui, disse: mais meio metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, e está lá onde está. Quando ele chegou, ele disse: não, mano, agora aqui parou, é aqui, nós já colocamos um pedaço do pau aqui, o marco, e ali nós paramos de todo dia era meio metro que a gente ia do mano. Mas eu tenho certeza, homem, que Deus não vai ficar devendo nada para você, viu? Porque o que você fez para Deus. Você não fez para o homem, não. Você fez para Deus. Porque quando nós olhamos todas essas ovelhas aqui, no aprisco do Senhor, é a satisfação maior que tem quando nós resolvemos obedecer à voz de Deus. Então, amados, hoje é uma noite gloriosa, é verdade. A palavra aqui que nós vamos meditar em poucos minutos, dado o adiantado estado da hora, é exatamente dentro desta divisão de que Deus fez da segunda casa, e foi a primeira mensagem que Deus colocou em nosso coração, e é exatamente esta mensagem que nós vamos agora dividir com os irmãos nesta noite. Quero agradecer ao Valber e ao pastor Lenilson. Ageu, capítulo, vamos lá no livro de Ageu rapidamente, capítulo 1, versículos 7 e 8. Disse o livro de Ageu 7 e 8: assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira e edificai a casa. Aplicai o vosso coração, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. E vamos lá no capítulo 2, versículos 7 a 9, ele diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, amém? E meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quando nós chegamos aqui, e o pau d'arco não estava na minha cabeça, não estava na cabeça da minha mulher. Quando nós chegamos aqui, eu, para a glória de Deus, há pelo menos 10 anos era vice-presidente da Igreja da Pedreira, do conselho da Igreja da Pedreira como vice-presidente. Depois do pastor Josué, era o Ronaldo Aleixo, pequenino. E viemos para cá. Saímos de lá. Ainda brincava ontem lá na Pedreira, na hora do culto, a pastora Noemi
Eu disse: pastora Noemi, eu gosto de estar lá no Parque Camirim. Aqui na Pedreira está todo mundo crescido, todo mundo sabe andar, correr. Eu gosto de estar lá. E aí, Deus nos trouxe para esta missão. Foi difícil, porque nós costumamos a entender até quando Deus falou ao nosso coração e disse: não, é lá que eu quero vocês. E só saiam de lá quando eu mandar. Eu disse: mas Senhor, e quando nós fomos designados para ir para Portugal, eu disse: mas Senhor, nós estamos em tão pouco tempo aqui, e já agora temos que ir para Portugal. Mas se for a tua vontade, nós iremos. Mas quando o profeta Ageu fala da glória da segunda casa, já que aqueles que estavam cativos na Babilônia, aqueles judeus todos cativos da Babilônia e libertos por um decreto do rei Ciro, foram então eles convocados, foram eles instigados a construir, a reconstruir o templo. O templo já havia sido destruído, eles foram convidados a reconstruir. E aqueles remanescentes que estavam há 70 anos na Babilônia, 70 anos, e aquelas pessoas haviam ganhado o edito, que eram livres, podiam retornar a Judá. E Ageu então aparece como sendo o profeta que está a chamar aqueles remanescentes. Porém, alguns remanescentes relutaram, porque largar a Babilônia, onde eles estavam, e alguns até já com netos, as pessoas que estavam ali assentadas já tinham até netos, já usufruíam daquela terra. Mas havia uma ordem, e essa ordem precisava ser cumprida. Os remanescentes, ao chegar em Judá, encontraram uma hostilidade muito grande dos samaritanos, porque dominavam aquela área. E houve um conflito, houve um entrevero. E quando se iniciou a construção, muitos desistiram, muitos esmoreceram, muitos preferiram edificar as suas próprias casas, ao invés de seguir a ordem que Deus estava a dizer, que aquele templo precisava ser reconstruído. E eu olhava: Senhor, é verdade. Quando nós chegamos aqui, encontramos uma turma de desanimados. Estavam desanimados, estavam desiludidos, estavam decepcionados, porque haviam sido maltratados. Ah, como dói! E só sabe o tamanho, a extensão da lesão quem passa por ela. Como dói ser maltratado, como dói ser expulso, como dói ser chamado de rebelde. E Deus, com a sua infinita graça, os acolheu, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, não faz nenhuma acepção. Todos aqueles que quiserem fazer parte desta família serão recebidos livremente, independente da sua condição social, independente da sua condição econômica, independente da sua condição educacional. Aqui todos são iguais perante o Senhor. Não há um maior nem um menor, até porque quem quiser ser o maior, que seja o menor, diz a palavra. Se eu quiser ser o maior deste lugar, que eu diminua, eu seja o menor, porque Cristo não veio para ser servido, Cristo veio para servir. Que eu diminua e que Deus cresça. Seja sempre essa a função do cristão. E hoje nesta manhã eu dizia a alguém com quem eu aconselhava nesta manhã, eu dizia: você tem que ser o testemunho de cristão. Se não houver amor no seu coração, largue, vai ser outra coisa, vai ser budista, vai ser outra coisa, até nada. Cristão não, cristão tem que ter amor pelo seu irmão e respeito. Se não tiver isso, vai servir a outro Deus, vai servir a homens, não a Deus. A base do apostolado de Jesus é o amor. Se eu não tiver amor, eu não sou cristão. Amém? Se eu tiver rancor, ódio, ressentimento, eu estou fora. E aquele que estiver cheio desse sentimento, lave suas vestes todas.
Pois bem, passados 16 anos, após aquela relutância dos remanescentes em reconstruir o templo então começa a florescer. E Deus então a derramar da sua glória, como tem derramado neste lugar. Quantas vidas têm sido levantadas neste lugar? Dizia ontem ao pastor Lenilson, quantos obreiros o Senhor há de levantar neste lugar? Quantos pastores hão de ser levantados neste lugar? Quantas mulheres hão de ser levantadas neste lugar? A obra é muito grande e você não pode em nenhum momento se sentir fora deste contexto, porque Deus lhe chama para abraçar o ministério, para ser um divulgador das boas notícias, porque o Evangelho é sinônimo de boas notícias. Por isso, meu amado, não podemos desanimar, não podemos esmorecer, não podemos nos comparar com aqueles homens que ao primeiro momento esmoreceram. Nós não podemos. Como cristãos, nós precisamos estar sempre aptos, estar sempre prontos a envergar a bandeira de Cristo e lutar pelo seu reino. Lutar pelo seu reino. Porque essa é a nossa missão. Ganhar almas para Cristo. Todos sabem que eu estou a viver em um continente que deixaram que aquele continente ficasse naquele estado, gelado, frio, longe de Deus. Foram anos e anos, décadas e décadas, aquele povo sendo largado na sua individualidade, na sua indiferença. Nós não vamos permitir que isso aconteça conosco. Nós não vamos permitir que a invasão que tanto se apregoa na Europa, de que os muçulmanos, de que os islamitas estão a querer dominar aquele continente. E é verdade, mas nós servimos a um Deus que é vitória. Nós servimos a um Deus que é poder. E se Deus está a permitir que aquele povo seja picado, seja açoitado, que aquele povo seja sacudido pelaquela onda toda de muçulmanos e islamitas, é porque Deus sabe o que Ele está a fazer. Deus sabe que Ele precisa da minha e da sua oração. Deus sabe que nós, como cristãos do Brasil, livres para adorar a Deus, precisamos estar sim antenados com o mundo e não permitir que o Evangelho de Jesus seja escamoteado ou seja invadido pela mentira. Nós somos a verdade. Eu sou o caminho. Não é verdade? O Senhor é o caminho, a verdade é a vida. Não há outro caminho. E todos nós conhecemos, todos nós sabemos. Não vamos permitir também que diante desse fato da reconstrução da reconstrução do templo, sejamos levados pela indiferença. Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Eu não me importo com a sua vida, você não se importe com a minha. Não, nós somos cristãos. E esta igreja, meu irmão, você que pela primeira vez nos visita, saiba que esta igreja é a igreja do amor. Esta igreja é onde cada um pegou a sua colher de pedreiro, o que sabe manusear a colher, aquele que sabe capinar, capinou, aquele que sabe cobrir, cobriu, as mulheres que sabem ornamentar, ornamentaram. Nós somos a igreja do amor. E se você está em busca de um lugar tranquilo, de um oásis de paz, de amor, você chegou no lugar certo. Porque aqui que o Senhor tem enchido, porque de nada adiantaria um templo suntuoso, um templo bonito, se lá não existisse a presença do Espírito de Deus. Nós ansiamos pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é que nos convence, é o Espírito de Deus quem nos orienta, é o Espírito de Deus quem nos exorta, é o Espírito de Deus que faz com que larguemos as velhas práticas e através das nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, possamos ser tê-las mais alvos do que a neve. Então nessa noite, uma noite gloriosa, uma noite especial, aqui nós agradecemos imensamente
o grupo de irmãos da oração, o grupo da Célula Jerusalém, que quando nós fomos para Portugal, tínhamos uma célula em Belém, e esta célula tem sido uma grande intercessora desta obra, uma grande ajudadora, e a Célula Jerusalém, em conjunto com o pastor Helenício, tem ajudado o pastor Helenício, tem ajudado esta obra e tem ajudado a vida de cada irmão. Por isso, meus amados, eu concluo aqui esta pequena fala.